Boa noite, pessoal. Muito obrigado quem está online e quem vai ver isso gravado. Essa é uma atividade da Academia Dynamis, que tem o propósito de vivenciar aí a espiritualidade, né? Ou a vida espiritual, melhor. Espiritualidade pode dar uma conotação um pouco diferente. Nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Cristo em nós, estamos falando do Espírito Santo, estamos falando da Bíblia. E o Adilson, como nosso pastor, tem nos orientado, e toda quinta-feira às 19 nós estamos aqui para bater um papo com os senhores e tentar testemunhar a nossa vida espiritual e galgado aí na palavra, que o Adilson domina muito mais do que eu. Eu sou iniciante, ele já está um bom tempo a mais. E aí, Adilson, boa noite. Boa noite a todos. Então, mais uma vez aqui, né, nós vamos fazer essa nossa live, conversar um pouco sobre diversos assuntos e principalmente sobre vida espiritual, né, que é o que eu diria que é o mais importante, né? Todas as coisas são importantes, mas a vida espiritual, aquela vida que permanece, né? Essa eu creio e reputo a mais importante, né? E então estamos à disposição, Mauro, para a gente. Você fez 2 trabalhos essa semana e eu estava ligando uma coisa com a outra. Você fez eu não sei agora dizer se é aquela reflexão que você faz toda manhã, ou estudo bíblico que você faz às tardes de quinta, sexta e sábado, né? Talvez tenha um replanejamento aí da sua parte, mas você, em um deles você denominou de traçando planos e no Isso. outro o trabalho e correria. Eu queria ver se você engata os dois, como nós já combinamos, ver como engata isso, para que as pessoas possam, então... Porque todo mundo aqui tem seu trabalho, modo de dizer, e vivemos, como o Adilson pôs aqui, trabalha numa correria, parece que nunca estamos no horário certo, fazendo a coisa certa, estamos sempre atrasados, né? É um estresse do dia a dia. E também a história do plano, né? Lá na empresa eu chamo de PPOs, né? Que é pendências, providências e prazos. Olha lá, prazos, né? Então a gente tem que planejar a vida. Ninguém, acho que aqui estava a falar que não devemos planejar. Inclusive a Bíblia fala em planejamento, né? E eu trabalho também. Jesus Cristo falou que o pai dele trabalhava direto e ele também, né? Ainda trabalha, como ele disse, exatamente. Né? Então, eu queria que você voltasse a essas dois assuntos que você já trabalhou na semana conosco, nos estudos bíblicos, na reflexão da manhã, e a gente batesse um papo aqui nessa hora de live. Então, essa questão de planejar é importante, né? Todo planejamento ele já está vislumbrando algo à frente. E como eu até disse, mesmo que seja num planejamento aí, não um planejamento de vida, né, como a gente estava abordando no assunto, mesmo um planejamento dentro de uma empresa, é necessário que Deus esteja presente, que tenha a direção, sabe, de Deus através, né, do Espírito Santo. Por quê? Deus ele está sempre interessado em tudo aquilo que nós fazemos. Ele está sempre interessado que os planos que nós colocamos, o planejamento que a gente faz e apresentamos para a aprovação dele, né, ele quer que dê certo. Então, se nós queremos, né, que um planejamento funcione corretamente e dê certo, o correto sempre é buscar a aprovação, né? A direção do Espírito Santo nesse sentido, mesmo que seja em algo restrito, né? Como nós estamos falando de algo da empresa. Agora, porque esse planejamento, né, Adilson? A própria Bíblia fala que a gente tem que planejar, tudo bem. Sim. Mas por que esse planejamento, né? Acho que a questão mais dura, que é a questão da vida espiritual, é
que as pessoas estão sempre estressadas, nunca atendem prazo, e parece que não querem nem planejar mais, elas vão pelo grito, né? Gritou aqui, vai lá e acode aqui, gritou do outro lado, corre lá. O que você acha que está acontecendo com a sociedade ou no ambiente de trabalho, espiritualmente Não, falando, né? Ou, enfim. olha, Mauro, são muitas cabeças, né? E muitas orientações que eu digo que vêm, né, agregando, por exemplo, na empresa, e todos têm um ponto de vista, têm uma direção, né, na sua própria vida, e às vezes acaba não encaixando com a visão principal, né, que se está querendo dar. É. Desculpa te Agora, cortar. oi, pode falar, Mauro. Não, porque essa história do ponto de vista leva ao ponto da minha vista, né? O que eu vejo. Mas Sim. eu acho que o ponto crucial é qual o ponto de vista, é mais do que ponto de vista, é o que o Espírito Santo está falando para mim. Sim. O ponto de vista meu, para mim, não é meu, é do Espírito Santo. Então, por exemplo, você coloca, né, aquilo que está no teu coração, na direção que você quer. Então, aí vamos entrar numa outra vertente, que é a questão da autoridade, do respeito à autoridade, submissão à autoridade, né? E aceitar que o que está sendo colocado tem que ser posto em prática, né? Aquilo que está sendo trazido, né? Pela liderança, no caso. E E aí, nesse momento é que eu tenho que me submeter à autoridade, né? Colocar as minhas ideias, eu posso até expor minhas ideias, mas sempre submisso à autoridade. a autoridade, ela também tem que estar submissa à grande autoridade que é Cristo. Esse Sim, é o ponto. exato. Então, se a autoridade que me dirige, eu tenho que ela não está seguindo Cristo, eu diria, se eu tivesse a lucidez espiritual, eu não devo me curvar a ela, né? Sim, sim. Porque ela não está... Então, não é porque ela é uma autoridade, muita gente está sendo cortada a cabeça porque a autoridade fala, ou você desmente que você é cristão, ou que a lei aqui é não ser cristão, e o cara vai e corta a cabeça dele. Aconteceu com o Paulo, de certa forma. E hoje está acontecendo em muito lugar, né? No dia a dia. Mas tem a ver esse relacionamento interno na questão de submissão, né, à autoridade é importante para que os planos, né, ou o plano que foi apresentado, ele comece a se concretizar e desenvolver, né? Mas aí tem que ter exatamente essa agregação de todos aqueles envolvidos numa só direção. Isso. E essa trabalhar em conjunto e desenvolver. Isso. E essa só uma direção só vai ser possível com o Espírito Santo, porque ele vai dar a mesma direção para todo mundo, né? Que é a igreja de Cristo, né? É isso? E mesmo que, por exemplo, uma pessoa não seja cristã, não tenha o Espírito Santo, se ela quer fazer parte do grupo, ela tem que andar de acordo com a direção, né, que é dada, para não se tornar nem pedra de tropeço, né, nem uma pedra na engrenagem. Isso é prático, né, não é nem espiritual falando, né? É terreno mesmo, né? Se não, Terreno. É assim como uma boiada, né? O boiadeiro joga todos os bois para um lado ou para o outro, de acordo com a necessidade. Se o boi não for, ele vai caçar o boi e vai por dentro da boiada, né? A direção. A mesma direção, né? Então, mas faz parte, né, como um todo do trabalho, né? Faz parte até dessa correria que nós falamos hoje, né? Do envolvimento com o trabalho e tudo, mas fica mais fácil quando nós nos agregamos, né, e caminhamos na mesma direção. Então,
o trabalho tem que fluir a partir daí. E outra coisa, não sei se foi ontem, uma desses dias aí que você ministrou a palavra, você falou um pouco daquele caso da Betânia, né? De Betânia. É. E por acaso, também um desses dias eu estudei lá um vídeo do Romeu Bortelli, e que ele também está falando de Betânia, né? Como que você coloca a história da Betânia nessa história do trabalho, enfim? Você está falando de Maria, né? E a irmã Marta, é isso? Que mora Então, na cidade de Betânia. Betânia é a cidade, né? isso é. Então, tem um aspecto bem colocado ali por Jesus, né? Na questão da valorização da parte espiritual. Porque trabalhar, todos nós trabalhamos mesmo, né? Como diria assim, faz parte do nosso dia a dia o trabalho, e o envolvimento com o trabalho. Só que nós temos que tomar cuidado para que o trabalho não interfira em coisas mais importantes, que nós até falamos, né? Num relacionamento familiar, num relacionamento até entre marido e mulher, os filhos e tudo. Mas nós temos que dar total atenção também à parte espiritual. Hoje, acho que foi hoje que eu falei sobre esse assunto, que Jesus, né, ele foi para a casa de Maria e Marta e foi recebido por Marta, né, convidado por Marta, que ela era a irmã mais velha, tudo. E ela estava lá preparando até porque Jesus estava lá, fazendo limpeza, arrumando as coisas, e Maria, ela simplesmente se assentou, né, e começou a ouvir, né, ser ensinada por Jesus, recebendo, né, a parte espiritual, recebendo todo aquele alimento espiritual. E ela chegou até a reclamar, né, com Jesus, que Maria não estava ajudando a fazer o serviço, ao trabalho. Mas Jesus, ali ele observa, né, que a atitude de Maria, né? Marta estava julgando trabalhar era mais importante. Maria se julgou que ouvir, né, prestar atenção a Jesus, ter a sua parte espiritual, né, acrescentada, foi mais importante do que o trabalho. E Jesus disse para Marta, né, que Maria escolheu a melhor parte. Ele não disse que o trabalho de Marta era errado, né? Isso. Mas disse que era melhor parar naquele momento que ele estava presente para ouvir dele próprio, né? Dele próprio todos os ensinamentos. Ou seja, se eu fizesse uma leitura falando diferente, eu diria assim, mais do que a gente ter muito esforço para estudar, para entrar na faculdade, para sair da faculdade, ser o melhor aluno, ser um cara nota 100, né, lá na escola, mais importante do que isso é ouvir o Espírito Santo. Sim. E aí sim estudar e fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Fica muito mais fácil. O primeiro passo, né, Mauro? Antes de ouvir o Espírito Santo, tem que nascer de novo, porque senão não ouve. Isso, É impressionante como, né, é algo que está disponível a qualquer pessoa, né, receber o Espírito Santo de Deus desde o momento em que verdadeiramente ele crê em Cristo Jesus, nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em seu coração e se torna ali um guia, um conselheiro, sabe, aquele que vai direcionar. Aliás, direcionar não digo, mas vai dar bons conselhos em todos os momentos e facilitar o caminho da pessoa. Em tudo, né? No trabalho, nos estudos, e como diria, e dando atenção à parte mais importante, que é o homem interior, né? O espírito. E formar Cristo, porque o objetivo do Espírito Santo
é que Cristo cresça dentro de mim, né? De Sim. nós, né? O objetivo dele, ele veio para isso, para que Cristo crescesse cada dia na minha vida e nas nossas vidas, né? E isso vai facilitando tudo, porque, na verdade, é aquilo que eu costumo dizer, né? O que tem de bom em mim, quer dizer, palavreando o Paulo, né? O que tem de bom de mim é o que tem de Cristo em mim. O resto... Sim. não, E você estava falando, né, de você fazer Cristo crescer em você. Aí entra a parte de santificação. Isso. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo que jaz no maligno e é corrupto. E nós estamos sujeitos o tempo todo a ser bombardeados, né? Bombardeados por mensagens, por setas do maligno, todo o tempo. Você nasceu de novo, mas você continua. E o Espírito Santo, né? Ele exatamente se torna a tua luz, né? Se torna aquele que vai filtrar tudo que vem em você, que vai fazer mal ou que vai fazer bem, ele que vai dar orientação. Então, aí sim, nós vamos poder desenvolver no nosso estudo, no nosso trabalho, mas e também na nossa santidade. E a tendência é tudo ir muito bem, porque a mão de Deus vai estar agindo ali, né? Mas a chave primeiro, Jesus Cristo na sua vida, né? Receber essa presença do Espírito Santo e ele vai te proteger, né? Dando as suas advertências, né? Os seus conselhos, para que possamos desenvolver a nossa vida nesse mundo que jaz no maligno, né? E alcançar o objetivo maior, que é cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Então, esse é o objetivo, né? É o objetivo. Parece que a Bíblia, eu vou estudando, de cabo a rabo, ela só, diria assim, só modo dizer, mas ela só quer dizer isso para a gente, ó, nasce de novo e seja guiado pelo Espírito Santo, né? E aqui está os mil exemplos, quer dizer, desde Adão e Eva, falando mesma coisa espiritualmente, não muda nada, e é atemporal. Exatamente, a Bíblia exatamente, ela fala de Jesus Cristo de ponta a ponta, né? Da questão da salvação, a questão da santificação, para que a gente cumpra o propósito de Deus, né? Que desde o princípio era encher a terra com a glória dele. Você só consegue encher a terra com a glória de Cristo, de Deus, né? Tendo Cristo em você e transbordando de você, né? E fazendo a diferença aonde você anda. Então, quanto mais pessoas se agregam, né, com essa desenvolvimento de santidade dirigidos pelo Espírito Santo, mais a glória de Deus vai transparecendo. E onde há luz, né, acaba atraindo pessoas, né, para que também recebam a salvação e entrem nessa mesma jornada de santificação. É engraçado, Adilson, que quando você fala assim, agrega, quer dizer, o ser humano que cresce em Cristo, vamos dizer assim, que vai se transformando, vai se forjando, ele, ao mesmo tempo que ele parece que ele atrai mais pessoas, algumas pessoas que já estão mais próximas acabam sendo também, né, lógico, depende do estado espiritual, mas também alvo do inimigo, que começa a pôr pedra de obstáculo, né? Como que você vê, eu diria isso daí? Como você vê essa... Eu perdi uma parte da sua pergunta, Mauro. A coisa é a seguinte, de um lado, a pessoa quando vai se forjando, né? Quando Deus vai nos forjando a Cristo, ou seja, eu vou me santificando, vou ficando com o meu coração mais embrenhado, vamos dizer assim, com Cristo, com o Espírito Santo, eu atraio pessoas, né? Sim. Aquela coisa que você vai falar, as pessoas gostam, elas parecem que elas se atraem por você. Entretanto,
As pessoas que já estão no seu convívio, geralmente os familiares, os amigos mais próximos, que não entram nessa mesma onda, eles acabam sendo utilizados pelo inimigo como pedra de tropeço. Ah, Como... sim, mas isso é normal. mas comente sobre isso. Isso é muito importante as pessoas aí que estão nos ouvindo e na gravação perceberem, porque eles vão ser atacados, né? Você vê que Jesus Cristo, ele mesmo, né? Ele foi rejeitado pela própria família Exato, durante todo o seu ministério. exato. Outra coisa, quando ele esteve na sua terra, né, na sua cidade, ele não conseguiu fazer milagres. Foi negado. As pessoas simplesmente rejeitavam, não criam nele. Tipo, Né? esse daí é o filho do marceneiro, né? Exato. Né? E não só isso. Então, a sua própria família o reputava assim, como se fosse um meio Maluco. doido. Né? É, Eu creio que a sua mãe não, né? Porque ela teve a revelação desde o momento em que foi gerado, né? Mas os seus irmãos naturais, não que aceitava. eram muitos, ele tinha irmãos e irmãs, todos eles rejeitavam assim a maneira dele ser, do que ele falava, pensava, né? E depois é que houve conversão, né? Do, do Tiago e do Judas, dois irmãos dele, né? Que se tornaram aí, diria até apóstolos, Discípulo, né? apóstolos. Então, Porque é muito mas demorou, interessante. só depois da ressurreição, praticamente, Pois é, né? isso. E aí tem a ver quando fala, nisso eu lembro daquela história de que um grão de trigo tem que morrer, né? Para poder Frutificar. dar frutos, né? Exato. Às vezes a gente tem que morrer todo dia em uma série de situações Exato, para exato. poder frutificar, né? Então, fala um pouquinho desse morrer, né? Esse morrer, porque as pessoas talvez possam ter dificuldade, como morrer, né? Assim como o Nicodemos teve a dificuldade de falar, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí é a mesma coisa, morrer, poxa, eu vou morrer? Como que é isso? Não, eu digo que é algo figurado, né? Sim, sim, é Você isso. morre nas suas, vamos dizer, no seu orgulho, você morre em muitas situações, né? Você se torna, como dizer assim, a tua humildade às vezes é uma morte também, né? Para que você frutifique de testemunho para outros, né? Tem muitas conotações que podem ser dadas aí, Essa né? morte, né? Mas é você morrer no seu ego, Isso. né? As Você, vontades, né, Deus? Vontades, exato. Então, né? são situações que são diversas, né? Eu diria muitas situações que têm essa conotação de morrer para poder frutificar. No caso de, aí falando de Jesus, de fato, ele teve que morrer e ressurgir, né? E a ressurreição dele deu muitos frutos, é como uma espiga, né? Um grão morre, aí renasce, né? Ele nasce e as espigas dão muitos e muitos frutos, né? Então, é um exemplo figurado de como nós temos que muitas vezes nos sacrificar no nosso ego, né? Nas nossas tudo, né? Quando eu falo ego, já envolve muita coisa, nossas vontades, sacrificar para que possa dar frutos, né? É, Muito mais coisas. e a história de morrer para nascer, que Cristo teve que morrer para ressuscitar, e aí vira o Espírito Santo. Quer dizer, essa lógica, né, vamos chamar assim, é o que acontece conosco. À medida que eu morro, né, das minhas Sim, vontades, do meu ego, à medida que eu me curvo para a humildade e lembrar de Cristo na cruz toda hora, né? exatamente. É como se eu ouvisse melhor o Espírito Santo, e aí Cristo entra mais e mais no meu tabernáculo. A transformação, né, do nosso, da,
o crescimento do nosso espírito, né? O homem espiritual, que é interno, o crescimento dele, né, através da presença do Espírito Santo e da busca de santidade que nós temos, acaba refletindo no nosso exterior, né? E, essa é a importância da santificação. E essa parte de mortificar, né, nós mesmos, né, para que o nosso espírito ele se sobrepuje à nossa carne e à nossa mente. E Né? nos guie, né? Exatamente. Então, é uma coisa, é um trabalho interior, né? E como nós fazemos isso? Exatamente nos alimentando da palavra de Deus, seguindo, né, os seus mandamentos, andando de acordo com a palavra, né, obedecendo a direção. E tudo isso vai nos fortificando, vai tornando o nosso homem espiritual maior, e nós vamos modificando, né, a nossa carne, a nossa vontade, para que resplandeça o homem interior e ele reflita Cristo, né? Sempre. E parece, né, que Deus, a gente vai evoluindo e vai entendendo algumas coisas assim, né? Ele permite que o Lúcifer, né, haja do jeito que está agindo, por isso que esse mundo jaz no maligno. Né? Mundo jaz. E Deus usa, não sei se o termo usa é muito fora, mas Deus, vamos dizer, deixa isso acontecer com o propósito de você se transformar. É um teste, é um treinamento direto e reto. Como você vê essa linguagem? Então, como dizer assim, quando Adão pecou, ele entregou o controle do mundo para Satanás. Entregou a chave. Jesus, quando morreu e ressuscitou, tirou essa chave, né? A autoridade. Mas até o arrebatamento e depois ainda da tribulação, ele vai deitar e rolar aqui. Ainda vai. E ele está aí, né, em campo. E ele vai tentar fazer o quê? Provocar, tentar derrubar aqueles que são salvos. Porque os que não são salvos são dele. Ele já faz o que quer. Já está conquistado. Então, a questão da nossa vida, né? Quando nós mortificamos a nossa carne, nós estamos mortos para o mundo. Então, o pecado do mundo não nos atinge mais. A concupiscência do mundo não faz mais efeito, porque nós morremos. Estamos mortos para o mundo, nesse sentido. E é assim que nós temos que caminhar e crescer cada vez mais, né? Mas isso é um processo. Até você chegar a matar a tua carne adequadamente, é um processo de santificação. É um exercício, porque quanto mais você buscar Deus, mais ele vai tentar te tirar do caminho, te colocar pedras, né, para você tropeçar. Exato. Aquele termo, na Bíblia, você sabe onde está, mas, enfim, que fala do cadinho, ou fala do purificação do ouro, faz uma analogia de pôr fogo para poder purificar. Como que isso entra no homem, né? É bem isso que nós estamos falando, né? Aí, né, esse fogo aí não é o fogo, vamos dizer assim, maligno, né? É uma purificação mesmo. Isso. E aí nós podemos entender o fogo do Espírito Santo tirando as impurezas. Isso. Mas esse fogo é um fogo benigno, nesse sentido. Né? E como é que nós avivamos esse fogo? Através da comunhão com Deus, através da oração, através da
da leitura da palavra, de nos enchermos da palavra, é que esse fogo do Espírito Santo purificador vai aumentando, né? Lembra que nós falamos outro dia que pode acontecer do Espírito Santo ser extinto? O que é extinto? É fogo. O Espírito Santo é fogo. Então, nós temos que avivá-lo constantemente na nossa vida com experiências, né? Experiências que eu digo, experiências espirituais mesmo. Receber ensinamentos da palavra, ensinamentos puros, né? Verdadeiros da palavra de Deus. Ter comunhão com Deus, com oração, comunhão constante. Isso vai trazendo combustível, né? Para esse fogo interior, esse fogo purificador que nós precisamos. Outro dia eu lembro que você mesmo falou, isso acho que vale muito para muitos de nós, né? Eu lembro desde quando era professor no Mackenzie, depois com os cursos presenciais, hoje é diferente, né? E eu lembro muito de timidez, né? E lembro que você um dia falou, eu era tímido. Então, como essa timidez, você vê com essa história desse fogo de Cristo, tipo, tirando essa timidez, para você falar, e quando você fala, você fica alegre. Como que é isso? Sim, exatamente, né? Como eu falei aquele dia, né? Que eu entrava mudo, saía calado, ou entrava calado, saía mudo, de diversas coisas, nunca consegui falar em público, né? Até quando eu nasci de novo, e aí foi um processo, e até quando Deus foi me tocando, né, e me levando a testemunhar. Então, quando eu testemunho, porque eu testemunho com convicção, porque eu sei que é verdade, né? Eu posso dar testemunho, porque é a verdade. O que Cristo faz na nossa vida, o que o Espírito Santo faz, os planos de Deus para a nossa vida, né? São coisas tremendas, né? E nós, então, isso é que faz a diferença. Você está falando algo que é a verdade, então você pode falar alto e convicto. Isso. Não Também, precisa Adilson, enrolar. e também gera uma alegria, né? Parece que a gente sai como se tivesse foi numa festa, vamos fazer uma analogia aí com Sim. uma festa, vai numa festa, fica contente, alegre, porque está falando de Cristo, né? Porque está falando do Espírito Santo, não é isso? Você quer coisa melhor do que estar na presença de Deus? Eu tenho a certeza que ele está presente hoje, porque ele diz que onde dois ou mais estiverem, né, reunidos, ele vai estar presente. E nós estamos aqui reunidos, apesar da distância, estamos reunidos, né? Então, a presença dele é sensível, eu sei que ele está presente. Eu, às vezes, começo uma reunião, ou estou quieto, né? Tô no meu canto aqui, e começo uma reunião que, às vezes, e eu vou me enchendo dessa alegria de amar o outro e falar tudo para o outro não cair no mesmo tropeço do que o meu, né? Que eu já caí. Estou caindo, vou cair hoje, amanhã eu descubro. Hoje eu entrei numa reunião, Adilson, e pessoal que está nos ouvindo, e em algum momento da reunião eu percebi que eu era o mais velho, né? Ou pelo menos eu falei que era para dar uma que era o mais velho. Quando eu falei isso, o Espírito Santo virou para mim e falou: agora você fala, já que você falou que é mais velho, agora você fala que você que foi o que mais errou. Porque o mais velho pode dar uma soberba. Então, antes que alguém venha aqui achar que por ser velho eu estou sendo soberbo, né? Então, o Espírito Santo, agora você fala que você é que mais errou, por isso que você está falando mais. Olha o que veio na minha cabeça. É ele. É a experiência. Exatamente. O que a gente pode passar é a experiência, onde que nós erramos, tropeçamos, né? Onde que acertamos, e para tentar evitar que os outros também errem, né? Mas é uma coisa impressionante, o homem é difícil de ouvir, né, o conselho.
Muitas vezes ele quer experimentar por conta É, própria, né? é. Foi o que aconteceu lá no Éden, né? Deus Sim, falou, não é para comer dessa árvore, foi comer bem aquela árvore lá. exatamente, Parece né? que o inimigo realmente é tentador, né? Não, ele sabe, ele age da mesma maneira desde o princípio, né? Ele usa a mesma estratégia o tempo todo. Ele só muda o componente, mas a sequência é sempre a mesma, né? Ele não é criativo, eu diria, não é isso? Então, é que dá certo, então ele vai mudar para quê, né? É, Agora, nós que sabemos, que lemos, aprendemos, que temos que estar atentos para não cair na dele, porque corremos o risco de cair. cai Mesmo toda você hora. sendo um cristão nascido de novo, tudo, Cai, se cai, você cai, bobear, você cai. cai todo dia. É todo Eu dia. percebo todo dia que, putz, não era para falar aquela palavra. Quer dizer, é uma coisa que eu Exato. não escutei direito do Espírito Santo e falo, pronto, já arrumei uma encrenca. É. Né? E E às a, vezes, e a, então, isso aí até é uma falha nossa mesmo, né? Mas a questão da tentação, no geral, que o inimigo faz, é como ele usou lá com Eva e com outros, como usa a ele mesma coisa. tentou usar com Cristo, mesma coisa. A tentação no deserto é o mesmo processo que ele usou com Eva, né? E é o mesmo processo que ele usa por todo o tempo de história. E eu diria assim, cai quem quer, e cai mesmo, né? Cara. E muita gente já, às vezes, como dizer assim, envolvidos com a verdade acabam caindo, né? E, Porque e ele muda o conteúdo, muda mas a o roupagem, né? processo é o mesmo. É, O processo é o mesmo. Por isso tem que dar ouvido ao Espírito Santo, né? Que ele é que é o árbitro em nossos corações para todas as coisas. Se ele dá paz ao nosso coração, vamos em frente. Se ele traz uma pequena opressão, já fica, presta atenção, porque nós estamos em caminho errado. exatamente. É isso que Exatamente. é o. Exatamente. Tem algumas coisas que, passados dias, eu percebo, poxa, mas por que eu não queria fazer aquilo? Eu, por preguiça, não queria. Mas aquele não queria tá dando. Aí eu percebi o sinal dele que estava errado. Que Sim, alguma coisa para eu fazer, eu não estava querendo fazer, mas porque eu estava querendo enfrentar a ordem que ele me deu. E a hora que eu consigo perceber a bobagem, vamos dizer assim, aí eu, pumba, tem, tem um jeitão de mudar a coisa, aí eu me transformo. é verdade. E ele quer nos aconselhar o tempo todo, né? Nos dar o melhor caminho, a melhor direção. Agora, nós temos que ter a humildade de ouvir, né? De sentir, de saber e aceitar, né? Aquilo que ele está nos mostrando. Pode ser a melhor coisa do mundo, de repente é o melhor negócio, o melhor empreendimento, né? Que vem, principalmente falando em questão empresarial, um investimento, não sei o quê. Mas se o Espírito Santo não te dá paz, cai fora. Isso. Pode É, ser um lucro absurdo que está vindo, mas alguma coisa errada tem, né? É, são situações, e nós podemos experimentar isso todo dia. nas E tem que pequenas ser, coisas. E nas pequenas coisas. nas pequenas coisas, É exatamente. impressionante. Vou dar um exemplo assim meio bobo. Às vezes eu deixo cair qualquer coisa no chão, né? E aí eu falo, bom, vou deixar aí, depois a menina que faz a faxina limpa. E é como se chegasse o Espírito Santo e falar, agacha aí e pega, ô, seu preguiçoso. Nas Mas é pequenas coisas, verdade. porque é uma consciência que vem. E é uma disciplina. Né? É uma disciplina. Nessas pequenas coisas, nós somos ensinados, disciplinados, e acaba frutificando mais para frente, Isso. né?
em diversas ocasiões, vai ter reflexo isso, Você né? falou em disciplina, né? Porque eu vejo as gerações, no nosso tempo, os nossos pais ensinavam a gente para respeitar os mais velhos. Lembra disso? Putz, Sim, pareceu um mais velho que você já pensava duas vezes, né? é, O que o cara está falando? Ele é mais velho do que eu. Agora, hoje parece que isso, o mais velho está descartado, né? Nós mesmo, acho que muita gente olha para a gente e fala, esse cara aí já era. Quando está tentando abrir o açafão lá a tábua do caixão, lá, né? Já era. Como que você vê essa história do mais velho e da juventude aí que enterra o então, velho? mas isso faz parte, até eu diria assim, de um plano que já está até descrito na Bíblia, É? certo? Está escrito, não é surpresa. Ah, me fala essa história bíblica que essa aí não peguei. Então, quando no texto, puxa, não vou lembrar agora, mas que Não, fala dos filhos contra os pais, né? hum, A questão do amor se esfriar, do desrespeito, tem tudo a ver com isso, tá certo. tem tudo a ver, né? Esses dias estava falando do aconselhamento. Meu Deus, minha cabeça também está meio assim. Teve um dos filhos de Salomão que foi o herdeiro direto dele, né? Que assumiu o trono depois dele. Ele era jovem e ele e os jovens, ele formou um conselho só de jovens. Ele não aceitou o conselho do pessoal mais experiente, que já estava no governo. Ele pegou a turminha dele ali, né, da mesma idade, e Arrebentou tudo, não né? aceitou os conselhos, né? Ele tinha que tomar uma decisão. Veio o pessoal mais maduro, deu uma indicação, uma direção para ele, e Estou ele lembrado. virou as costas e foi ouvir a turminha dele. Os E aí amiguinhos. deu até a divisão do reino, né? Foi uma catástrofe. Por O quê? pai, o Salomão já foi naquela história de pedir a Deus só sabedoria, foi uma baita de um bom pedido, né? E depois também Ele, veio a decadência, né? ele Davi foi o apogeu do reino. Salomão ainda conservou, apesar das suas escorregadelas, mas ele ainda manteve, né? No final da vida, ele ainda manteve uma grande lucidez na questão espiritual. Mas o herdeiro dele direto, não, ele simplesmente é a turminha, sabe? E acabou dividindo o reino, trazendo graves consequências. E, Já e, comecei a ver, já começou lá atrás a questão de não querer ouvir, né, os mais experientes. E com o passar dos séculos, isso foi se agravando. Você está falando da tua educação, eu falo da minha. Se tivesse três, quatro, qualquer adulto conversando, eu tinha que ficar quietinho, não podia dar um pio, né? Não abrir a boca. É disciplina. É chamar todo mundo de senhor, senhora. E é algo que eu trouxe. A minha mulher, às vezes, achava ruim, porque eu falava senhor para o garçom, senhor para o motorista. Por quê? Eram pessoas que estavam ali, porque eu trouxe essa disciplina, né? eu Essa também. questão da autoridade, né? Não interessa quem for, tem idade, senhor, senhora, mas foi forjado aonde? Desde pequeno na disciplina, né? E uma série de situações. E, e trazendo para a vida espiritual, nós também, como você falou, esse negócio deixou cair no chão, o Espírito Santo falou, cata aí, né? É uma disciplina. A próxima vez você já não vai nem esperar. Caiu, você já vai pegar. Entendeu? E É, assim em todas as circunstâncias, né? todas, De ensinamento e tudo mais. todas. Então, E, e, e é é uma porque questão, né, de
de querer, né, ser dirigido, de querer ser orientado. Então, você falou, me caiu uma coisa aqui, de querer ser guiado, dirigido, orientado, Sim, né? Mais velho. exatamente. Agora, se eu não consigo fazer isso no plano nosso aqui, no plano que eu chamo horizontal, né? Você acha que eu vou ouvir Espírito Santo? Fica Então, uma mas coisa, exagero aí na troca, mas como você vê isso? então, quando você ouve, quando você tem o Espírito Santo, é mais fácil você ouvir no nível horizontal. Exato. Essa é a diferença, É. né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o contrário. Quando eu, no plano horizontal, eu não ouço quem podia me guiar, né? Quando eu não vejo a necessidade do outro e quero só ver a minha, eu quero dizer que no plano horizontal, quando eu não faço alguma coisa que é uma projeção, né, do plano espiritual, é muito mais difícil eu ter acesso no plano espiritual. Porque nem no terreno eu estou fazendo direito. Então, Mauro, mas aí é reflexo exatamente de não ter Espírito Santo. um crescimento espiritual. Porque, se, que exemplo, vamos supor um transmissor, né? Você tem um transmissor num padrão, o outro tem o transmissor no mesmo padrão, vai ter contato, certo? Isso no plano horizontal. Agora, se o outro não tem esse mesmo transmissor, ele não vai ter contato, mesmo no plano horizontal. Isso. E quem recebe do vertical, nesse teu transmissor, o outro também recebe na Recebe. vertical, o outro também, e assim por diante. Lembra que eu te falei que é o mesmo espírito? É. É o mesmo espírito. Quem está com o mesmo espírito consegue entender a direção que é dada. Agora, quem não tem o mesmo espírito pode até tentar, né? Mas é mais difícil. E quando a gente argumenta assim, né? Não, eu estou sendo atacado pelo inimigo, você também está sendo atacado pelo inimigo. Primeiro, eu acho o seguinte: há consenso de qualquer filho de Deus que o inimigo ataca todos, até a vinda de Cristo. Vai atacar. Ele quer que você tropece, quer que eu tropeço, quer que eu tropeço. Ele quer destruir tudo. Né? Sim, Agora, o nome dele é Destruidor. é. Então, isso não é novidade. Então, que eu tenho o inimigo aqui ao meu derredor, né? Me pôr ideia maligna aqui, tem, e no teu tem, no outro tem, todos nós temos. Até aí tudo bem. Mas a pergunta é como eu me, digamos, defendo? Simples. É eu me aproximar de Cristo. Eu escutar Cada o vez Espírito Santo. mais, exatamente. Quanto mais eu ponho o inimigo mais distante de mim, ele fica ao redor, mas cada vez ele está a 2 metros, ele vai para 6 metros, 8 metros, ele está se distanciando. Por quê? Porque Cristo está entrando. Quem É. assusta o inimigo é Cristo. E quanto mais próximo de Deus você fica, mais longe ele vai estar, é lógico, Isso, é né? isso. Porque não É tem isso. luz e treva não combina. É isso. Mas o processo é esse. A Bíblia adverte que ele fica ao derredor, né? Muita, como fala, rugindo como leão, mas ele não é leão, buscando a quem tragar, né? Buscando a quem ele pode usar nos seus, nas suas finalidades, né? Mas o verdadeiro, que é filho de Deus, ele tem respaldo. O respaldo, o que é? É a comunhão. Tem, quando nós falamos lá de Efésios, da armadura de Deus em Efésios, ali está a receita também, né? A fé, a oração, de estar firme, né? E para combater esse leão que anda ao redor, né? Ao derredor. Mas a, a chave é exatamente andar em santidade,
buscar essa comunhão constante com Deus. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. E como que eu me achego a Deus? É buscando em oração, né? Na sua palavra, em comunhão com Ele. Quanto mais eu me achego, mais Ele se achega de mim. Então, a luz expulsa as trevas, com certeza. E é muito mais fácil você caminhar na luz, enxergar os problemas na luz, do que andar na penumbra, né? Ou no lusco-fusco. Não, você tem que buscar e cada vez mais se aproximar da luz, né? Deus é luz. Quem nos faz aproximar, né, nos dá essa orientação é o Espírito Santo que está em nós, através de Cristo Jesus. E o nosso acesso a Deus é exclusivamente através de Jesus Cristo. A nossa oração tem que ser em nome de Jesus, as nossas agradecimentos em nome de Jesus, tudo em nome de Cristo Jesus. E quanto mais nos aproximamos, mais luz nós trazemos, mais para a nossa caminhada, né, nesse mundo tenebroso é facilitada. Você consegue enxergar as ciladas, você consegue enxergar os tropeços, e assim por diante. Adilson, hoje eu tenho percebido que às vezes eu vou falar uma coisa, quer dizer, eu sinto que eu estou sendo forjado. Todos nós estamos, né? Todos nós filhos de Deus. E aí eu vou falar uma coisa, eu falo, não, isso eu não vou falar. Vem assim, meu, eu ia fazer o cacuete do passado, e parece que o Espírito Santo fala, não fala, isso eu não, aí eu falo, isso eu não vou falar. Não, isso eu não preciso falar. Não, não vou falar assim. E eu, ao vivo, eu falo assim, não vou falar isso. E podia ir para um caminho errado, que ele está tentando falar, ó, é para o outro caminho. Não adianta falar assim. A Bíblia fala assim, que a gente pode orar, né? Coloca, né, portas, né, na nossa boca, né, para que a gente não manifeste coisas erradas, né? É só da palavra torpe, né? E tudo, né? No teu caso, às vezes não é nem uma palavra torpe, às vezes é uma ideia errada. E ele dá orientação, e a gente vai seguindo, vai se disciplinando. Às vezes aquela afoiteza de falar começa a diminuir. Nós vamos mais ouvir e falar menos, mais diretamente, né? Porque não é, às vezes, a gente querer expressar e falar que é o correto, né? Mas falar a palavra correta no momento certo, ouvindo, né, o que o Espírito manda. Não é que ele manda, o que ele ensina, o que ele mostra, né, para que a gente faça. E o importante é esse, é um exercício, você crescer, né? Então, está tanto aí em Olimpíadas, né? As pessoas, para chegarem a uma medalha de ouro, treinam muito, se desenvolvem. E assim, nós também espiritualmente temos que treinar, nos desenvolvermos através da palavra de Deus, de ouvir a palavra, de falar a palavra, de orar a palavra, né? De ter comunhão com Deus. E aí o nosso espírito vai se desenvolvendo, né? Vai se tornando verdadeiramente aí um atleta espiritual, né? Através desse desenvolvimento. Eu costumo pensar, né? Às vezes digo que Deus é como ele estivesse treinando a gente. Sim. Na verdade, treinando, ensinando, forjando. E a gente quer isso dos filhos, né? Quando a gente ama as pessoas, a gente também quer forjar, a gente quer ensinar, a gente quer demonstrar, quer dizer, advertir. Eu lembro de uma palavra, advertir, em algum momento alguém falou para mim assim, pô, você não está julgando? O Espírito Santo falou, responde, que você está advertindo, você não está julgando. Porque dá para parecer que eu estou julgando o cara. Não, eu estou advertindo o cara. E ele sente, talvez pelo tom da minha fala, que eu estou julgando. E o Espírito falou, não, fala que está advertindo, é diferente. E Jesus Cristo vivia advertindo.
Sim. Aquela advertência que ele fez para Pedro, quando Pedro fala, não, Senhor, não vá para Jerusalém, uma coisa assim, e ele vira para o Pedro, que era o big boy dele lá. Sai, Satanás! Exato. Né? Então, a advertência. Que Não, advertência maior do que isso? Fala, fala. Não, é isso aí mesmo. E a questão de forjar é exatamente, né, o desenvolvimento, né, que você tem. Às vezes não é fácil você ser forjado espiritualmente, da Não. mesma maneira como você é forjado como pessoa, né, ou nas situações. Né? Eu lembro, me ocorreu agora aqui, eu me lembrei, né? Eu morava em sítio, não interessava se estava quente, se estava frio. 4h30 da manhã, meu pai acordava. Para quê? Para tratar o gado, para tirar leite, para fazer as coisas, limpar estábulo e tudo mais. E numa sequência de disciplina. Né? Então, isso tudo parece que foi uma época ruim, que você sofria. Não, Era maravilhoso. tudo valeu para o desenvolvimento. Os ensinamentos dele, às vezes a surra que eu levava por algum motivo, né? Tudo era desenvolvimento, estava sendo forjado como uma pessoa que preza o trabalho, que faz as coisas direito. A gente tinha um estábulo lá que, quando eu acabava de limpar, você podia comer no chão, de tão limpo que ficava. Agora, ai de mim se eu deixasse uma sujeira lá. Eu era disciplinado. E eu gosto das coisas assim. Se eu vou pôr uma toalha na mesa, não é nem toque, é uma questão de colocá-la no lugar certo, porque vem daquele tempo, de colocar as ferramentas no lugar certo, na posição certa. Então, você é forjado. E o Espírito Santo também te direciona e Deus te dá, né? Ou ele permite algumas tribulações na sua vida para que você seja exercitado. Agora, que parece que essas gerações que vêm depois da gente, tem muito aquela história que eu chamo passar a mão na cabeça, né? Então, no lugar de dar uma advertência, não. Falar, meu filhinho, ó, você fez isso. Vai falar com tanta meiguice que o filho fala, bom, se é para tomar outra meiguice dessa, eu vou fazer de novo. Como que você vê isso? Nesse exemplo aí que você está falando, eu vi um meme essa semana com duas fotos. No passado, o garoto tinha feito uma arte na escola, estava lá o professor, né, dando bronca e os pais ouvindo e dando bronca no menino também. Hoje em dia, o professor, no outro quadrinho está o professor que deu bronca no garoto, aí aparece os pais e o garoto dando bronca no professor porque advertiu o garoto. Olha. Mas é a realidade hoje, é a inversão de valores. Né? E aí, Edilson, agora eu lembrei da minha filha, pequenininha, né? Ela um dia virou para mim e eu falei, não é possível, né? É pequenininha. Eu falei para ela, eu vou te dar uns tapas, alguma coisa assim, né? E ainda falei no meio da brincadeira, porque eu só estava fazendo uma advertência, mas falei que ia dar uns tapas. Ela virou para mim e falou, você não pode me bater. Como não posso te bater? Tem uma lei aí que não deixa o pai bater nos filhos. Como que ela sabe com tão pequenininha isso? É interesse próprio. Exato. E quem ensina isso para ela? Talvez é porque eu vivia só com ela uma época, né? E às vezes as pessoas tinham medo que eu batesse na minha filha, né? Então, acho que falaram para ela, olha, se o seu pai vier te bater, fala que ele não pode te bater, porque tem uma lei aí que não deixa bater. As minhas filhas, as duas que têm filho, elas são disciplinadoras, sabe? Mas a minha filha mais velha, ela é durona na parte de disciplina. E aconteceu exatamente isso. Ela foi dar um corretivo no garoto, ele falou que ia denunciar ela para, sei lá,
proteção do menor aí, porque ela estava batendo nele e pondo de castigo. Né? Para você ver, né? Como que é. Agora, no geral, está assim, as pessoas perderam o senso, né, de direção na questão de disciplina, como era. E eu falo assim, a disciplina bíblica, a Bíblia ensina o que deve ser feito, como você deve orientar uma criança e tudo mais. Né? E tem a história da vara de marmelo, né, Adilson? Então, tem a parte da vara de marmelo, tem a parte que, para ensinar a palavra desde pequeno para a criança, né? Para ensinar, porque mesmo passando os anos, ela não vai se esquecer. Né? E eu até coloco na minha própria vida. Né? Porque quando eu era bem pequeno, eu ia na escola dominical e aprendia e ouvia lá, as professoras ensinavam, contavam as historinhas, tudo. Aí, a partir de um certo momento da minha vida, a partir dos 10 anos, eu praticamente me afastei de tudo isso. Mas os princípios que eu aprendi lá, eles refletiam na minha vida o tempo todo. Graças a Deus. Então, nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Exatamente. Não tem uma vírgula, não tem uma linha. Né? Ali está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Que mesmo depois, né? Eu não lembro o texto total, mas diz assim, mesmo quando ela estiver mais velha, ela vai se lembrar, né, do que aprendeu. Eu acho que nisso que você falou, porque eu sempre estou tentando fazer uma proporção de Deus para conosco, né, com nós aqui na relação de pais e filhos. Eu procuro, para mim tem uma relação direta, mais de semelhança, enfim. E quando você fala isso, eu procuro ver uma relação de que essa educação que a gente teve, essa rigidez, esse apanhado, enfim, vamos dizer assim, ela tem a ver com o Espírito Santo nos advertindo, nos dando consciência, nos lembrando daquela disciplina, ou da disciplina que nós estamos nos autogerindo agora. Não é isso? Tem tudo uma semelhança, né? É verdade. As coisas, muitas são, né, figura, né? Figuras, né? Figurativo. Quando nós lemos a palavra, existe ali figuras que nós podemos aplicar, né, à nossa vida. Esse texto lá que eu falei, que ele é lá de Provérbios 22:6, né? Que fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o processo. Então, e para mim esse processo tem a tal imagem de semelhança com o Espírito Santo que vai fazer isso acontecer. Sim. Quando nós falamos, né, que eis que estou à porta e bato, né, aquele que ouvir a minha voz, né, eu entrarei e cearei com ele. Então, eu posso até dizer por experiência, né, que durante muito tempo da minha vida, Jesus batia na minha porta. Até o dia que eu abri. E muito tinha a ver com o que eu tinha ouvido quando era criança. Né? E aí o processo de conversão, né, de aceitar Cristo, nascer de novo. Né? Ou seja, a educação que a gente recebe dos pais tem uma relevância incrível. Incrível. Mesmo uma educação mundana, por exemplo, né? Quando ela é correta, ela vai refletir na vida da pessoa. Isso. Né? Isso. Agora, como você estava falando, né? Hoje nós temos uma geração mimimi, né?
tudo pode, tudo quer, tudo faz, né? E pior que o E Pai acaba Nosso, também. e o Pai Sim, Nosso, que quase todos os cristãos conhecem, o Pai Nosso fala, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E o cara é. reza, ou fala aquilo, ou ora, e continua tendo vontade. É porque não Tipo, entende, é que não há entendimento, né, Mauro? não é entendimento espiritual, né? Sim, não tem. Porque é diferente você falar orar do que rezar. Rezar é repetir, falar, né? Orar é diferente, você está declarando algo, né? Uma verdade, você está entendendo aquilo que você está falando. É a revelação, né? Reza não. O reza é reza, né? É, Lenga-lenga, fala a é, verdade. por isso que Né? eu falo assim, é um ato religioso, né? É, Sim, aí a gente fala, o termo que eu usei muitas vezes, eu sou religioso no horário. Eu sou religioso no horário, eu sou britânico, mas não tem nada a ver por uma questão de coração, é só por uma não, questão de razão. Então, eu sou exato. religioso. E o que Cristo quis dizer para nós, agora esqueci o nome lá, que eu sempre lembro, mas não lembrei agora. Nicodemos. Nicodemos, ele quis dizer assim, não é para ser religioso, é nascer de novo, não tem nada a ver com a barriga da mãe, mas é nascer do espírito. Exato. Era do espírito dele, era nascer do espírito. Se tornar um novo homem, não é? Não É, tem nada a ver com religião, com conhecimento, intelectual, né? Intelectual, nada, né? Você cultura. se torna tudo, nada, nada. É impressionante, você falou cultura, né? Como que a fé cristã verdadeira ela é igual aos homens. Não existe rico, não existe pobre, não existe doutor, todo mundo é igual, Porque é né? espiritual. Espiritual. Numa E aí, igreja, por exemplo, quando eu digo assim, uma igreja verdadeira, quando as pessoas se reúnem, que são todos nascidos de novo, lá se encontra milionário, encontra pessoa que ganha salário mínimo, e todo mundo convivendo, conversando sabe, desfrutando daquela comunhão na presença de Deus, né? Por quê? Porque eles são uma nova raça, uma nova criatura, novas criaturas, né, geradas pelo Espírito e pela palavra, e não tem nada a ver com o porque, carnal. Adilson, e porque eles se identificam com o Cristo do outro. Sim, é o que vale. É o mesmo Espírito. Agora você São pega. pessoas espirituais. Então é identificação espiritual. Agora você vai num outro tipo de festa que não tem essa cristandade verdadeira, aí É, a identificação é do olho gordo, né? O outro é doutor. Aquele lá então, ainda não entrou na escola. Aquele é culto. Ele passou um mês na Europa, viajando para baixo para cima. E parece essa é a ordem de valor, não tem nada a ver com o espiritual. Absolutamente. exatamente. E eles se É comparam. interessante. Eles se comparam. É interessante porque num desses ambientes que eu frequentava, tinha juiz, tinha ministro, tinha o pessoal que trabalhava de porteiro, mas todo mundo numa boa, sentado numa mesma mesa, conversando, tendo comunhão, sabe? Coisas que somente pelo Espírito, né? Por serem seres espirituais, não carnais. É o que faz a diferença. Porque eu me lembro de alguns lugares que eu fui, até festas familiares, que a gente percebia assim essa comparação, né? Comparação. Então tudo tinha uma comparação. Ou era para o carro melhor, ou era porque o outro entrou na faculdade, o outro não entrou. É um comparando com o outro. E quando você entra no nível espiritual, você se compara com Cristo. Você não compara mais com o outro, Exato. porque o Não. outro. O outro, se ele é nascido de novo, ele é igual a você. É, E às vezes exatamente. até Melhor. mais criança ainda. Exatamente. Pode ser que não tenha Mauro, uma vida espiritual é, muito desenvolvida, mas vai desenvolver. É isso. com a graça de Deus. É só fluir aí na oração, na palavra, né? As coisas
se desenvolvendo, né? O exercício espiritual, para falar a verdade. E pelo horário aqui, procurando já dar um desfecho, eu acho que para as pessoas, se elas começarem a perceber, é bom a gente desconfiar em uma conversa interior, né? De, será que eu nasci de novo mesmo? Essa pergunta é interessante, né? Eu acho. E se acha que nasceu, vê se tá tendo a transformação, porque tem alguns quesitos que você percebe em você que você é outra pessoa. O que você acha disso, Adilson? Não, exatamente. A pessoa vai saber se ela nasceu ou não. Ela sabe se houve transformação, se houve mudança, se ela está, o comportamento, né? O velho homem tem que ficar para trás. A Bíblia fala que tudo se faz novo, né? Então a vida tem que mudar. Porque o espírito tem que passar a comandar. É um exercício. Ele, quando ele nasce de novo, de fato, ele é um bebê. Tem que ser alimentado para poder, né, dominar a carne e dominar a mente. Mas a pessoa já nota que há mudança. Eu não posso julgar ninguém se nasceu de novo ou não. Não. Não dá, não me interessa. A pessoa que tem que saber, né? O que é E os importante frutos que ela dá, né? é. A palavra fala, pelos frutos o conhecereis, né? Eles mesmos vão se conhecer, É. né? Pela mudança. O que é importante é a gente poder semear algumas coisas que cada um pode ver dentro de si. Por exemplo, você falou na paz, né? Quando você faz uma coisa e fica em paz, é como se fala, bom, fiz a minha obrigação com Deus, estou em paz. Agora, quando estou agitado, quando estou molestiado, não sei se existe essa palavra, eu tenho que ver que tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando, está errado, tem alguma coisa que está em conflito aí. Exato. E a falta de ouvir o Espírito Santo. A pessoa mesmo ela percebe isso. A pessoa mesmo percebe isso. Sim, sim. Se ela é nascida de novo, como eu falei lá antes ali, né? O Espírito Santo, a paz de Cristo é o árbitro no coração, né? Para qualquer situação, nas escolhas que faz, na orientação, tudo, né? Agora, e a gente tem que aprender a dar ouvidos a isso. Agora, procurando aí também nessa ideia de cada um, que eu faço todo dia, né? Ver a minha sede, né? Aquele termo de ter sede e fome de Cristo, né? Quer dizer, Sim. querer conhecer mais da vida dele, porque vai havendo revelação, né, Adilson? Sim. Mas a revelação é Exato. outra. Você que está há mais décadas do que eu diria que eu perguntaria para você, parece que um texto da Bíblia, que você já leu 300 mil vezes, se ela pode dizer, cada dia vem uma revelação, tem um toque diferente de revelação que encaixa naquele dia para uma necessidade tua, é isso? Ela é a palavra é chamada de palavra viva, né? Ela é viva e eficaz, né? Ela traz respostas para qualquer situação, né? E as revelações vêm. Elas não podem contrariar a verdade bíblica, né? Ela vai estar sempre integrada a todo o conteúdo. Eu tenho que... E quem te traz a revelação é o Espírito Santo. Ele que te dá aquela... Quando você lê e bate no teu coração aquilo, né? Você sabe que aquela palavra foi para você. A orientação foi para você, né? Porque ela reflete direto, né, no teu coração. Entende, né? Quando você olha e entende. Ela é para você e para aquele momento. Sim. Então, o propósito é para ser aplicado. E, normalmente, a revelação é para ser aplicada na sua vida. Isso. Na tua própria vida. Isso. Né? A revelação geral, não. O evangelho, tudo isso aí, nesse sentido, é para todos. Mas algumas coisas que o Espírito Santo te traz, quando você está lendo e está com uma necessidade
e ele traz aquela experiência para você, é para você colocar em prática na tua vida. Né? Inclusive, essa semana, no trabalho, você falou alguma coisa lá de trabalho, né? E por isso que eu gosto que as pessoas falam, porque quando a pessoa fala, ela, na verdade, ela pode estar... ou ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo para falar alguma coisa, né? E se tiver humildade, porque às vezes é tido aquela pessoa lá e aquele só fala bobagem, né? As pessoas falam assim, essa só fala bobagem. De repente, essa pessoa que também daqui a pouco você começa, antes eu fazia isso, realmente só fala bobagem. Daqui a pouco você começa a perceber, mas peraí, isso não é bobagem? Porque o Espírito Santo te revela por humildade ao que ela está falando, você tem uma revelação. É incrível. Sim. Não é isso? Exatamente, exatamente. Ele está testando a sua humildade. Por isso que a gente tem que ser, como eu falo assim, apto para ouvir, né? E tardo para falar. A gente tem que aprender mais a ouvir, né? Para quê? Porque a gente ouve e aquilo tem que digerir, né? Para depois a gente falar. Porque muitas vezes a gente ouve mal, rebate e perde a oportunidade, como você falou, né? De ter uma direção, um alinhamento, qualquer coisa assim. E isso vai variar de caso para caso, de circunstância para circunstância, e Sim. não tem nada igual. Não adianta querer fazer como a tal do rezar, né? Da repetição, né? Sim. Aquela história de ficar, bom, vou rezar isso aqui 254 vezes, né? Isso, repetição, é coisa do cérebro, não tem nada a ver com o espiritual, né, Anderson? Não, não tem. Você tem que saber o que você está falando, né? Entender o que você está falando. E esse entender, Adilson, hoje eu estava comentando e fazendo uma trilogia também, né? Eu gosto sempre do trino aí, para lembrar da triunidade, do trino, né? De Deus Pai, Deus Filho e Espírito. E eu falava assim, olha, você tem que entender. Mas você entendeu? Entendi. Aí vem, você assimilou? Ah, assimilei. Você está praticando? Não. Então você não entendeu. Exato. Porque o entendimento que eu estou falando não é um entendimento. Você entendeu que isso aqui é uma caneta? Entendi. E daí? O que eu vou fazer com essa? Eu vou fiar na orelha para tirar cera? Então você não entendeu. Exato. Porque você não está usando ela pro fim dela. Então, esse não é um entendimento. Esse é um entendimento lógico. Isso aqui é uma caneta. Agora, e o uso daquela o uso coisa? dela, né? É o uso dela. Né? Posso usar para, sei lá, para furar uma madeira. Né? Bobagem. É isso. Para isso tem furadeira. E Isso o ser humano fala, entendi. Será que ele entendeu? Então a gente vai falar, será que eu entendi? Bom, se eu praticar e der certo, entendi. E o Espírito Santo nunca vai deixar você esquecer aquilo. Verdade. O Espírito Santo não é uma biblioteca viva para a gente? Sim. Eu acho Todo que o conhecimento do universo está nele. Exatamente. Só isso, só do universo. Você outro dia falou que morou em fazenda, e hoje você falou de novo, acho que você lembrou de coisas lá da fazenda, do seu pai te dando dura. Por quê? Por alguma razão, o Espírito Santo fez você lembrar. Sim, exatamente. Então, como eu digo assim, né, nada nesse sentido espiritual é por acaso, né? Tem uma finalidade. Tudo. Quando eu digo espiritualmente falando, né? Tudo tem. Tudo tem. E também depende, né? Ser usado pelo maligno tem uma finalidade também, né? Tem, é isso que é importante ressaltar. Porque as pessoas, às vezes, tomam um tropeço da vida e ficam naquela vitimização. Eu acho que Deus fica extremamente aborrecido com a vitimização. Porque eu também, de repente, coitadinho de mim, por causa disso, por causa daquilo. Hoje eu fiquei envergonhado de passar pela cabeça que eu sou vítima de alguma coisa. Exato. Então, mas o que faz a diferença, Mauro, o que faz a diferença nesse conceito é você ser espiritual ou não. Você só é espiritual se você nasce de novo. Entendeu? O conceito é diferente.
você começa a entender certas situações que os outros não entendem. Por isso que eu falo, entendeu? Todo mundo fala entende, mas aí, que entendimento. E se você me ouve, e ouve com amor, apesar de eu ser, sei lá, feio, sei lá, vamos falar uma palavra boba, toma cuidado, essa rejeição de ouvir o outro. Ah, esse aqui é gordo, esse aqui é preto, esse aqui é amarelo, esse aqui só fala bobagem. Não deixe sua mente ir para esse campo. Esse campo é mina do inimigo para minar a tua vida, para tirar você do espiritual, não é isso? É verdade. A gente tem que... por isso que fala assim, vigiar e orar. A vigilância tem a ver com isso, vigiar, não é vigiar os outros, é vigiar a gente mesmo, né? As nossas atitudes, o que nós pensamos, o que nós vamos falar, tudo tem a ver, né? O vigiar e orar. E se é para ser vítima, a gente pode ser vítima, pode ser não, é vítima da gente mesmo, né? Se a gente abre brecha, a gente usa muito esse termo, né? De abrir brecha na nossa vida. Se você é uma pessoa, se de repente você cai numa dessas ciladas, né? Você abre uma brecha. O inimigo gosta de brecha. Né? Ele entra. E cutucar as brechas. Ele entra. Né? Mas nós... por que fala brecha? Porque, na realidade, nós estamos rodeados, né? Nós somos uma fortaleza em Cristo. Mas se eu dou brecha para o pecado, eu estou abrindo brecha na minha vida. E ele vai tripudiar, porque a intenção dele é destruir tudo aquilo que é de Deus. E ele é sedutor, né? Enfraquecer e tudo mais. Né? É sedutor, né, Deus? Ele é. Tudo que vem dele é sedução pura, né? E é para todos os fins da sedução aí. Não vamos pensar que é só o sexo oposto, não é para tudo. Tudo. É o olho gordo, é olhar para o lugar errado, desejar uma coisa que não é o desejo de Deus, enfim. Sim. É tudo. Ele tem cilada para todos nós, todo momento. Ele quer... Por isso essa advertência, né? Vigiar e orar. Porque tem que vigiar. Por mais, entre aspas, né? Você anda em santidade, você não pode baixar a guarda, a vigilância. Porque quanto mais você cresce em Cristo, mais ele se acirra contra você. Né? E ele sabe. Né? Agora, ele sabe quem é verdadeiramente nascido de novo ou não. Por isso que ele ataca o novo nascido. Né? Sim, aquele que nasceu de novo. Ele não vai atacar o religioso só por religião. Está dominado. Ainda é criatura, não é filho. Ou que se sente poderoso, ou que se sente endinheirado. Ele já pegou, esse está pego. Exato. Mais sabereta que os outros, assim vai. É isso aí. Bom, a gente já passou aí, isso é sinal que o papo está bom. Eu gostaria de... Passou mesmo. Pois é. Eu estava vendo aqui, mas eu deixei porque é sempre uma coisa boa, espero que possa ter atingido, né? Que o Espírito Santo tenha atingido o coração de quem está aqui conosco, e que atingiu certamente o meu coração e do Adilson aqui, que a gente faz com uma alegria enorme, né? Acho que vocês podem perceber isso. E o que a gente quer aqui qual que é a nossa intenção? É testemunhar as nossas vidas, né? E pregar isso aí na Academia Dynamis, no trabalho dia a dia, como sendo uma atividade da Dynamis que tem o objetivo do empreendedorismo geotécnico, né? Que é um dom que eu tenho, que Deus me deu, o Adilson também, que é um geotécnico também, temos outros geotécnicos aqui que estão mais quietinhos que a gente, mas igualmente estamos aqui para empreender o empreendedorismo geotécnico, que é uma vida espiritual trabalhando em geotecnia. Quer dizer, eu entendo que é tudo de bom, porque nós
vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos ter uma vida espiritual, nós não vamos ter riscos que o ímpio tem nos nossos trabalhos, e a certeza é que vai dar certo. A certeza é que vai dar certo. Porque Sim. até quando dá errado, deu certo, desde que eu tenha uma vida espiritual. O inimigo só pega aquele que acredita nele. Quem acredita em Cristo, o inimigo não pega. Então, mesmo que venha a morte, ainda mesmo assim deu certo. Né? Paulo não falou lá, como que Paulo falou? Lucro. A morte Morrer é lucro. Morrer é Exato. lucro. Você sendo nascido de novo, morrer é lucro. Pois é. Então, você se transforma. Então, eu peço para todos refletirem sobre esse nosso trabalho aqui, que é junto com vocês. Sem vocês, não teria certamente esse encanto todo que tem. E peço para todos divulgarem, né? Hoje a forma da internet permite com que a gente entre em todas as casas, em todos os escritórios, em todos os lares, enfim, indústrias, e acredite nisso. Antes de tudo, acredite em Deus, né? E nesse trabalho que qualquer um pode vir participar da Academia Dynamis. Qualquer um. Porque ela começa pela vida espiritual, né? Isso que é o objetivo maior da Academia Dynamis. Geotecnia é só um mecanismo, dons que os colegas aqui têm para alavancar isso dentro das suas casas, com os amigos e nas redes sociais. É isso, Adilson? É isso aí. Alguém queria falar alguma coisa aí para a gente se despedir, então, dessa noite? Então, tá bom. Eu agradeço muito ao Adilson o bate-papo. Falar de Cristo é sempre uma alegria, né? Sempre é uma vantagem. Sempre é muito bom, né? E quem ouve também, talvez mais ainda, né? Se está ouvindo com o coração, ou igualmente, né, Adilson? É verdade. Você falou há pouco que ouvir é até mais importante, talvez, do que falar. Então, Exato. Quem ouve com o coração está ganhando a mesma coisa que nós estamos aqui falando, né? E agradeço a todos, enfim, um beijo no coração de todos, uma boa noite. Uma boa noite a todos aí, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Boa noite, bem. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.